Então vamos seguir. Vamos entender agora como que vai ser a aplicação do Firebase aqui dentro de um projeto em Angular. A primeira coisa que você vai fazer aí é acessar o site firebase.google.com. Vai estar logado com uma conta de e-mail aí, da Google, e clicar aqui em ir para o console. Maravilha. Clicou nesta opção, ele vai te dar algumas opções aqui para você trabalhar com Firebase. Se você nunca utilizou o Firebase, não se preocupe. Você pode até estranhar um pouquinho a diferença dele para o banco de dados MySQL, SQL, que são outros tipos de bancos de dados que trabalham com tabelas, ok? Aqui nós vamos utilizar, em vez da tabela, nós vamos trabalhar como se fosse com documentos, mas eu vou dar uma explicação aqui que ao final dessa aula você vai estar entendendo como que vai funcionar essa base de dados. A primeira coisa que ele pede aqui é para você adicionar então um projeto. Beleza, eu vou clicar aqui em adicionar projeto, e aqui nós temos as informações para poder gerar o nosso projeto. Posso colocar aqui, por exemplo, banco. A única coisa que eu vou fazer vai ser essa, vou deixar esse nome aqui para ele, banco. E aqui tem algumas opções de locais, algumas outras configurações que nós podemos então estar alterando, clicando aqui na setinha, a gente consegue alterar. Vamos colocar aqui, por exemplo, o país aí de origem, ok. E aqui o tipo de Firestore, que é o Cloud Firestore, que nós vamos trabalhar. Então ele tem aqui o padrão americano, o padrão europeu, padrão aqui norte-americano, alguns outros. Eu não vou mexer, ok? Eu vou deixar no padrão americano. Com isso, informações de data, alguns outros recursos ele vai estar buscando com base nessas configurações. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Eu não tenho um curso também de Firebase. Eu estou pensando, dependendo depois da quantidade de pedidos, em montar um material específico para Firebase, mas por enquanto eu não vou focar muito aqui nessa condição do banco de dados. Vou clicar aqui que aceito, tá? Confirmo as informações aí que ele me obriga a passar. Depois que ele criar o projeto, nós vamos criar o nosso banco de dados aqui dentro desse projeto. Como eu falei para vocês, ele não vai trabalhar com tabelas, ele trabalha com documentos. Como que funciona? Nós temos, por exemplo, as coleções. Entendam as coleções como se fossem as pastas e os documentos como se fossem os arquivos que contêm os campos, das tabelas, mas não existem tabelas. Então, a associação aqui seria mais ou menos essa. Ele vai me mostrar aqui o nome do meu projeto. Então aqui eu tenho algumas propriedades dentro do Project Overview. Já eu vou voltar para essa opção. Temos aqui as opções em desenvolvedor, onde eu posso então colocar, por exemplo, a opção da database e criar aqui dentro o meu banco de dados. Então nós temos aqui também essa possibilidade. Aqui quando ele abrir, ele vai me dar a opção para criar a partir do Firestore, do Firestore aqui da Cloud, o meu banco de dados. Então quando eu clicar aqui, ele me dá duas opções: o modo bloqueado, onde ele restringe algumas informações de edição, inserção, deleção da tabela, ou o modo teste. Obviamente, como nós estamos aprendendo algo sobre o desenvolvimento, eu não estou criando a minha aplicação final, aplicação para um cliente, então não tem necessidade nenhuma de manter nada bloqueado. Eu vou deixar aqui o modo teste, e aí qualquer pessoa com a referência da base de dados vai poder fazer gravações, leituras e etc. Ok? Tá, é o que eu quero mesmo por enquanto para o meu projeto, então não vai fazer diferença nenhuma eu estar no modo teste com essas informações habilitadas. Ele vai aplicar aí algumas regras de segurança conforme a opção que você selecionou, e aqui ele me mostra então, dentro do meu projeto banco eu tenho um database, e esse database ele vai ter algumas coleções, que foi o que eu falei para vocês. Entendam, para quem nunca trabalhou com o Firebase, as coleções como se fossem as tabelas. Como que funciona isso aqui? Vamos fazer o seguinte, não precisa criar, mas só para vocês entenderem, depois eu vou até apagar essa pasta. Vamos supor que esta pasta seja a minha tabela de clientes. É a minha coleção de clientes. O que eu vou ter dentro dessa minha tabela de clientes? Vamos entrar. Nós vamos ter documentos, como se fossem documentos de texto mesmo, que seriam aqui os campos. Então, vou colocar, por exemplo, aqui o seguinte. Vamos ter a nossa coleção de clientes, e dentro dessa coleção são os arquivos que possuem os campos. Então, eu vou colocar aqui, CLI. Dentro de CLI, eu teria um elemento parecido até com a estrutura de API, que tem abertura de chave, fechamento de chave, e dentro da abertura e do fechamento de chave, nós temos os campos. Então, poderia ter, por exemplo, o campo nome, que seria uma string, um objeto de texto. Aqui ele é colocado entre aspas, vírgula, caso eu tenha mais um campo abaixo.
idade, 2 pontos, né? Aqui, por exemplo, é um inteiro, ele não precisaria de estar entre aspas, seria basicamente isso. Se eu fosse inserir mais campos, eu colocaria a vírgula e iria inserindo abaixo. Esta é a estrutura. Esse arquivo é conhecido como documento, né? Que seriam os campos da tabela. A tabela seria a nossa pasta, que é conhecida como coleção, ok? Então funciona desta forma aqui. Eu, como falei para vocês particularmente, não gosto muito dessa estrutura do Firebase, né? Eu vou utilizar ele justamente por pedidos mesmo. Tem muito aluno que gosta de trabalhar porque é um banco de dados gratuito. É claro, ele tem centenas de vantagens. Não estou falando que é um banco de dados ruim ou algo do tipo. Eu, como desenvolvedor, eu tenho preferência a outros tipos de banco de dados. Isso acontece, isso é normal, você vai ter também a sua preferência. Não significa que MySQL é melhor ou pior que o Firebase, ok? Então, por aí vai. Nós vamos começar, então, a criar essa estrutura de campos na próxima aula para a gente ter aqui o nosso banco, né, pronto, concluído para receber as informações da nossa aplicação.